E aí, gente, beleza? Meu nome é Breno Bru e a gente está aqui de novo no meu canal Bitcoin Mais Digitais. Hoje eu decidi começar uma série de vídeos para explicar as principais moedas digitais que estão sendo comercializadas, né? E considerando o valor de mercado de cada uma delas. A gente está aqui mais uma vez no site CoinMarketCap, como vocês podem ver. Acho que eu pretendo fazer pelo menos um vídeo considerando as 15 primeiras moedas, que são as mais relevantes aqui, né? Até a Stellar, no momento que está com 2 bilhões e 740 milhões de dólares em mercado total. Bom, já falei um pouco para vocês do Bitcoin em um vídeo passado, já falei do Ethereum. Então hoje, seguindo a ordem aqui, eu vou falar um pouco do Bitcoin Cash. O que é o Bitcoin Cash? Para quem não sabe, o Bitcoin Cash ele foi criado a partir do Bitcoin, quando houve um desentendimento com as pessoas que estavam envolvidas no software do Bitcoin, com a questão da escalabilidade do Bitcoin. Qual que é um problema que o Bitcoin vem enfrentando? Tem aumentado muito a demanda do Bitcoin e a cada bloco que é criado de informações do blockchain e a demanda tem aumentado, o volume das transações, o valor das transações tem ficado cada vez mais caro, para evitar que as pessoas fiquem transferindo Bitcoin assim, sem muito motivo. Os blocos do Bitcoin, atualmente, do blockchain do Bitcoin, eles só possuem 1 mega de capacidade de informações. Ele consegue realizar, em média, 3 transações por segundo. O que, em termos globais, assim, não é muito alto, né? Você fica um tanto quanto limitado. Por isso que, às vezes, você vai transferir seu Bitcoin, se é uma quantia bem pequena, você não consegue transferir no primeiro bloco do blockchain que é criado depois que você manda fazer a transação. E outra coisa, esses blocos são criados a cada 10 minutos no software do Bitcoin. Mas o que aconteceu? Essa comunidade que gerencia o algoritmo do Bitcoin, né, que são várias pessoas espalhadas pelo mundo que fazem parte disso, eles vão tentando sempre melhorar, né, o programa do Bitcoin, só que de vez em quando acontece deles não chegarem num acordo em como que o software deve seguir, o que deve acontecer com ele, para você poder melhorar algum problema que ele está enfrentando. Nesse caso, a escalabilidade, ou seja, a quantidade de transações que conseguem ser feitas por minuto. E como consequência, o valor dessas transações acaba ficando mais alto quanto menos você consegue colocar, porque a demanda aumenta. E então, o que aconteceu? A comunidade que cuida do código, ela chegou num ponto que uma parte dela queria aumentar o tamanho desse bloco do blockchain do Bitcoin de 1 mega para 8 mega. E outra parte da comunidade, a maior parte, na verdade, não concordou com isso. Achou que isso ia contra o que o Satoshi Nakamoto, né, que foi o criador do Bitcoin, queria, que era manter esse bloco de 1 mega. Só que talvez ele não tivesse conseguido prever que o Bitcoin fosse crescer tão rápido e fosse ter uma demanda tão grande, né? Então, o Bitcoin sempre teve esse problema de escalabilidade. No começo, em que poucas pessoas usavam, isso não era problema nenhum. Cabia todas as transações nos blocos, as transações eram extremamente baratas e isso não representava problema nenhum. Mas com o passar do tempo, a quantidade de transações foi aumentando, e elas foram ficando mais caras e isso foi se tornando um problema. Então, o que aconteceu? Quando a comunidade não consegue chegar num consenso de que rumo seguir, cada uma parte para um lado. Ou seja, o que aconteceu? A maioria não concordou com esse aumento do bloco, quis modificar o código do Bitcoin com Segregated Witness, que é um nome que eles deram para o algoritmo, para você tentar compactar mais o código e caber mais informação dentro de cada bloco do blockchain. E uma outra parte decidiu aumentar o bloco do blockchain do Bitcoin de 1 mega para 8 mega. Desse modo, cabe muito mais transações e consequentemente, as taxas que você tem para transferir Bitcoin, para fazer pagamento, etc., acaba sendo muito menor, porque você cabe muito mais transação, né? 8 vezes mais. Então, o que aconteceu? No comecinho de agosto, se não me engano, foi dia 1º de agosto, houve esse split, é o fork que eles chamam, um hard fork no software do Bitcoin. Então, quem possuía, por exemplo, 10 Bitcoins nesse momento que houve esse split da corrente do blockchain do Bitcoin e do Bitcoin Cash, se a pessoa tinha 10 Bitcoins, ela passou a ter, além desses 10 Bitcoins, ela passou a ter 10 Bitcoin Cash, que foi a moeda que foi gerada a partir do Bitcoin. Ou seja, ela é praticamente igual ao Bitcoin, só que tem essa diferença que ela tem uma escalabilidade maior pelo bloco não ser de 1 mega, ser de 8 mega.
Então todo mundo que tinha Bitcoin nesse dia 1º de agosto passou a ter também o Bitcoin Cash. Ele foi duplicado, né? Você tinha um bloco e esse bloco se separou em duas vias. Uma para o Bitcoin, que foi a maioria das pessoas que optaram por esse algoritmo, e toda vez que a maioria da comunidade opta por um tipo de software, né, uma mudança no software, a maioria prevalece, como consequentemente esse nome continua sendo Bitcoin. E a minoria acaba criando um nome novo. Nesse caso, o Bitcoin Cash. Temos também o Bitcoin Gold, que começou agora, que eu vou deixar para falar do Bitcoin Gold para vocês em outro vídeo. Mas basicamente é isso. O Bitcoin Cash ele deriva do Bitcoin. Ele tem um pouco mais de transações por minuto. Como vocês podem ver aqui, transações não, de criação de blocos, ele cria 7 blocos por hora, enquanto o Bitcoin cria 6. Então vocês podem ver a quantidade de moedas que estão circulando tem uma pequena diferença aqui, 16.739.137 para o Bitcoin e 16.853.825 para o Bitcoin Cash. Assim como o Bitcoin Cash ele também tem um suplemento máximo de 21 milhões de moedas do Bitcoin Cash, assim como o Bitcoin. E essa ele é basicamente, fundamentalmente igual, né? Ele agora estava valendo $1.600, esses últimos tempos ele tem subido muito, porque a parte das pessoas começaram a achar que o Bitcoin talvez, né, por não conseguir lidar com esse problema de escalabilidade, talvez o Bitcoin Cash fosse um pouco melhor. E, bom, mas a diferença basicamente é essa, é a questão do tamanho do bloco, né, e a quantidade de transações que cabem em cada um deles. Consequentemente, o resto é basicamente igual. Usa a mesma estrutura, ele é descentralizado, utiliza criptografia. Ele tem algumas diferenças aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. O site aqui do bitcoincash.org, caso vocês tenham interesse em olhar um pouco mais, se aprofundar no Bitcoin Cash, que algumas pessoas falam que ele pode talvez vir a substituir o Bitcoin. Pelo menos por enquanto, isso está um pouco longe de acontecer, a diferença do mercado dele é muito grande. Mas é bastante interessante vocês verem como é que funciona, porque de fato ele tem algumas vantagens sobre o Bitcoin. Tem gente que não gosta dele porque ele meio que vai contra o que o Satoshi Nakamoto queria, mas é uma questão de preferência, né? É difícil dizer quem está certo e quem está errado aqui. E daí ele diz aqui no site, né, todas as diferenças que ele tem para o Bitcoin, que basicamente a principal é essa que eu falei. Tem as carteiras que tem dela, o Trezor, já comentei dessa carteira para vocês podem guardar Bitcoin Cash nela, e todo o resto funciona exatamente do mesmo jeito. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, era só isso que eu tinha para falar para vocês, curtam, se inscrevam no meu canal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem, que eu estou aqui para responder, e é isso aí, gente, obrigado e até o próximo vídeo.